poxa, eu estou utilizando a insulina regular e a insulina NPH há muitos anos. Será que eu preciso mudar a minha insulina? Ou não, eu posso continuar com a minha insulina, meu filho pode continuar com a insulina do jeito que está. Né? Então, pessoal, essa foi uma pergunta que eu me deparei. E então foi exatamente o motivo de eu querer fazer a nossa live de hoje, né? Especificamente falando sobre, não somente sobre a insulina regular e a NPH, mas também sobre ela. Então, pessoal, vamos lá. Para a gente começar a entender como é que funciona a prescrição, tá, das insulinas, a gente tem que entender que em que momento elas vão entrar na vida de vocês? É justamente no momento do diagnóstico, não é verdade? Então, a insulina, ela é prescrita para você, é prescrita para o seu filho, naquele momento do diagnóstico. Imagina, você está em casa, de repente você começa a perceber os sintomas, né, os sintomas diferentes, sintomas estranhos no seu filho, e de repente você se vê no hospital com a criança, às vezes num quadro de cetoacidose, onde a criança precisa ficar internada, e aí, quando você percebe, a criança está utilizando 2 tipos de insulina. E dentro dos hospitais, quais são as insulinas que é de praxe estarem sendo utilizadas? Tá? Normalmente, você entrou no hospital, diagnosticou com diabetes tipo 1, são as insulinas regular e NPH, que são prescritas normalmente, tá? Que são prescritas normalmente para todas as famílias, para todas as crianças que são diagnosticadas com diabetes tipo 1. Então, o que acontece? Muitas famílias recebem alta, tá? Vão para casa com essa receita de insulina em mãos, né? Utilizando regular e NPH. Muitas vezes as famílias vão para casa utilizando seringas de insulina e às vezes caneta de insulina, não é verdade? Então, quando a gente fala em regular e NPH, normalmente as crianças iniciam o tratamento utilizando essas 2 insulinas, porque foram as insulinas utilizadas no momento do diagnóstico. Tá? E aí, como eu vi hoje esses comentários falando, poxa, Giovanni, dessa mãe que está no grupo do WhatsApp, poxa, Giovanni, eu estou utilizando a insulina NPH e a regular, e já faz anos que eu utilizo essa insulina. Né? Então, para a gente poder entender se há uma necessidade de mudar, se não há necessidade, a gente precisa primeiro, tá? Nós precisamos primeiro entender, tá? A gente precisa entender em que momento essas insulinas elas são prescritas. Né? Então, a insulina NPH e a insulina regular, ela é prescrita no momento da internação. A criança internou ela para poder diagnosticar, né, naquele primeiro momento do diagnóstico do diabetes tipo 1, tá? 99% de chance dela ir para casa inicialmente utilizando a insulina NPH e a insulina regular. Tá? Então, Giovanni, isso significa que eu não preciso mudar? Qual é a melhor insulina que tem que eu quero dar para o meu filho e eu quero que ele utilize a melhor insulina? Eu costumo falar o seguinte, que a melhor insulina, tá, é aquela que está lhe proporcionando, tá, proporcionando ao seu filho um bom controle glicêmico. Porque a gente tem que entender o seguinte, que não é porque existem insulinas mais novas no mercado, tá, que a gente precisa de cara mudar. A gente precisa entender qual é o momento do tratamento em que você ou seu filho se encontra, para você poder pensar em alterar a insulina. Tá? Então, quando você sai do hospital e vai para casa, você normalmente vai com a insulina regular e com a NPH. Quando você tem a sua primeira consulta com o endocrinologista, ele vai determinar se vai continuar com a NPH irregular ou se ele vai alterar a insulina para uma insulina, um análogo de insulina, por exemplo. Tá certo? Ele vai fazer essa decisão. Agora, com base em que ele vai fazer essa decisão? Existem vários motivos. Um dos motivos,
tá? Um dos motivos é em que cidade você mora. Quais são as condições daquela cidade? Aquela cidade, ela fornece para você as insulinas NPH irregular e também oferece outros tipos de insulina, insulinas análogas, insulinas mais novas, com tempo de ação maior, com um poder hipoglicemiante mais rápido. Então, o seu médico ele vai avaliar de acordo com cada realidade, tá? Com várias realidades. A primeira de todas é a cidade onde você mora. Ela fornece as insulinas que você vai utilizar, porque não adianta ele prescrever uma Fiasp se o local onde você mora, a cidade onde você mora, não fornece gratuitamente essa insulina. E aí a gente entra no outro âmbito. Tá, mas eu posso comprar insulina. Tá? Eu posso comprar, eu tenho condições de manter a compra dessa insulina. Se você tem condições de manter a compra, aí o médico ele vai começar a avaliar, tá? Não somente se ela está disponível ou não no mercado, porque como você pode comprar, ele pode alterar a insulina para outros tipos de insulina. Só que outros tipos de insulina vão demandar um cuidado a mais da família que está utilizando aquela insulina. Não é porque você quer mudar de insulina que simplesmente você vai lá e fala, olha, doutor, eu quero tal insulina. Não. Tá? As insulinas, elas são prescritas também a depender, tá, dos cuidados que a família tem. Né? Se você tem uma insulina que tem um poder hipoglicemiante maior, ou seja, o que é o poder hipoglicemiante? É a insulina ser capaz de causar hipoglicemia no seu filho, ou seja, diminuir a glicemia dele. Se você recebe uma insulina com esse poder mais rápido, necessariamente você tem que ter um controle glicêmico maior, não é verdade? Então, para a gente começar a entender se eu tenho necessidade ou não de mudar de insulina, você tem que primeiro entender qual é o seu perfil também. Qual é o seu perfil de cuidado com o seu tratamento. Se você começar a utilizar uma insulina com poder hipoglicemiante maior, você pode fazer hipoglicemia. O seu filho pode fazer hipoglicemia com maior frequência.